A chuva ainda respingava nas janelas do ônibus velho quando Helena apertou a mão do filho com carinho. Filho, vai dar tudo certo hoje, tá? Mamãe tá contigo sempre. Gabriel, 18 anos, mochila surrada, camisa social simples e o sorriso tímido de quem luta para se encaixar num mundo que nem sempre o abraça, respirou fundo. Ele estava começando no 3º ano do ensino médio, um desafio enorme para qualquer jovem e ainda maior para alguém com síndrome de Down em uma escola pública que nunca estivera preparada para acolher verdadeiramente. Assim que desceram do ônibus, Helena ajeitou o cabelo do filho com as mãos tremendo de ansiedade. Lembra do que a gente ensaiou? Olhar no olho, falar devagar, pedir ajuda se precisar. Ele assentiu, mas era claro que estava nervoso. Tudo nele tremia. O primeiro dia de aula sempre o abalava. Novos rostos, novos olhares, novos julgamentos. A escola tinha um pátio simples, paredes descascadas e uma fila interminável de alunos falando alto. A maioria deles ignorou Gabriel. Outros olharam de forma curiosa. E alguns com aquele olhar cruel, típico de quem nunca aprendeu a enxergar além das diferenças. Enquanto caminhavam, uma conversa próxima chamou a atenção de Helena. É aquele menino novo? Coitado da professora que pegar ele. Pequenas facadas invisíveis no coração de uma mãe que só queria ver o filho ser tratado com dignidade. Foi então que a porta da sala 304 se abriu, e dela saiu uma mulher loira, cabelos presos em um coque elegante, óculos de armação fina e postura firme. Professora Clara, 36 anos. O tipo de pessoa cuja presença iluminava um ambiente cinzento. Ela sorriu quando viu Gabriel. Não um sorriso protocolar, mas um sorriso real, daqueles que dizem, eu te vejo. Você é o Gabriel, certo? Ele sorriu pequeno e tímido. Sou eu. Seja muito bem-vindo. Eu estava esperando você. Helena sentiu algo no peito. Alguém estava tratando seu filho com carinho antes mesmo de conhecê-lo direito. Clara se abaixou levemente para ficar na altura dele. Eu sou a professora Clara. E quero te dizer uma coisa desde já. Aqui dentro, todo mundo tem um talento. A gente só precisa descobrir qual é o seu. E eu vou te ajudar. Gabriel arregalou os olhos, como se aquelas palavras fossem algo que ele nunca ouvira com tanta sinceridade. Assim que Gabriel entrou, a sala ficou silenciosa. Alguns cochicharam, outros riram discretamente. Clara percebeu, claro que percebeu, e bateu palmas. Classe, quero apresentar nosso novo colega. Ele se chama Gabriel. E aviso desde já que qualquer forma de desrespeito perde minha aula, combinado? Os cochichos cessaram. Gabriel sentou-se na última carteira como sempre preferia. Ele dizia que gostava de ver tudo de longe. Mas a verdade era que sentar atrás o deixava menos exposto aos olhares duros. Logo na primeira atividade, Clara percebeu o padrão. Vários alunos não queriam fazer trabalho em dupla com ele. Ah, professora, já tô com uma dupla. Posso fazer sozinho? Eu não sei trabalhar com ele. A velha história. Helena já tinha alertado Clara na semana anterior na reunião. Às vezes tratam ele como se fosse um problema, mas naquela sala, naquele dia, algo diferente começou a nascer. Clara se aproximou da carteira de Gabriel, puxou uma cadeira e disse, vamos fazer juntos, tudo bem? Ele sorriu, iluminando o rosto. Tudo bem. A aula seguiu. Mas um garoto no fundo, Lucas, o típico valentão que ria de todos, continuou soltando comentários baixos. A professora tem que pegar pela mão. Se fosse para ter aluno assim, eu não vinha. Clara ouviu. Segurou firme a caneta. Respirou fundo, mas não reagiu. Ainda. Sabia que antes de corrigir, precisava educar. E para educar, precisava observar. Quando o sinal tocou, Helena estava no portão. Ele correu até ela. Mãe, a professora Clara é muito boa.
Ela falou que eu tenho talento. Os olhos de Helena se encheram d'água. Você tem mesmo, meu amor. Mas logo o brilho sumiu. Alguns riram, mas a professora ficou comigo. Helena engoliu o choro. Estava acostumada com aquilo, mas nunca deixava de doer. Clara apareceu na saída e se aproximou. Helena, posso conversar com você rapidinho? Claro. Clara respirou fundo. Gabriel é muito inteligente, só precisa de alguém que realmente esteja disposto a ensiná-lo do jeito certo. E eu vou fazer isso. Estamos juntos nessa. Helena mordeu os lábios para segurar a emoção. Ninguém antes falara com tanta convicção sobre o potencial de seu filho. Professora, muito obrigada por acreditar nele. Clara respondeu com firmeza. Não estou fazendo um favor. Estou fazendo o que qualquer educador deveria fazer. Ele merece. E naquele instante, algo mudou. Não apenas para Gabriel, mas para Helena, que pela primeira vez sentiu que não estava sozinha. E para Clara, que sabia que estava prestes a transformar não apenas um aluno, mas um destino inteiro. A jornada estava apenas começando. Clara passou o resto do dia pensando no olhar que Gabriel tinha lhe dado mais cedo. Havia algo ali, algo entre fragilidade e força. Um menino que queria ser visto, ouvido, amado, mas que por algum motivo ninguém se permitia enxergar de verdade. Quando o relógio bateu o sinal do final da aula, ela recolheu seus materiais e decidiu. Não ia deixá-lo passar despercebido, porque algumas crianças carregam um mundo inteiro dentro delas. E Gabriel era uma dessas. No dia seguinte, Clara chegou 10 minutos antes. Ela sabia que Gabriel sempre chegava cedo, então posicionou-se discretamente perto da porta. Não deu outra. Lá estava ele, sentado no mesmo banco de sempre, mochila apertada contra o peito, como se estivesse segurando um escudo invisível. Clara observou por alguns segundos e depois se aproximou devagar. Bom dia, Gabriel. Ele levantou os olhos surpreso. Ninguém nunca o cumprimentava primeiro. Bom dia, respondeu com a voz leve, quase tímida. Clara se sentou ao lado dele, deixando um espaço confortável. Você gosta de chegar cedo? Ele deu um sorrisinho rápido. Gosto de ouvir quando a escola ainda está quieta. O coração da professora derreteu por dentro. Eu também gosto, sabia? Ela disse. A gente vê coisas que ninguém percebe. Ele olhou para ela como se estivesse avaliando se podia confiar naquela mulher. E pela primeira vez, ficou um pouco menos tenso. A tranquilidade durou pouco. Um grupo de alunos entrou no corredor, os mesmos da bagunça no dia anterior. Olha lá, o atrasadinho do cérebro lento, um deles gritou. Clara se levantou imediatamente e Gabriel abaixou a cabeça envergonhado. Chega, a professora disse firme. Aqui ninguém humilha ninguém. O grupo ficou sem entender. Mas, professora, era só brincadeira. Engraçado, Clara respondeu. Se é brincadeira, por que só você está rindo? O corredor ficou em silêncio. Os meninos se entreolharam e, sem coragem, saíram andando. Clara, então, se virou para Gabriel, que tentava esconder o rosto. Não precisa baixar a cabeça. Quem tem que ter vergonha não é você. Ele respirou fundo e tentou sorrir, mas seus olhos estavam marejados. A professora entendeu. Aquelas humilhações eram diárias. Você quer começar a aula comigo hoje? Ela perguntou. Gabriel assentiu, e ali começou algo que mudaria tudo. Naquele mesmo dia, Clara aplicou uma atividade simples de leitura expressiva. O objetivo era que cada aluno lesse um parágrafo e tentasse interpretar. Quando chegou a vez de Gabriel, alguns alunos já começaram a rir. Ele nem vai conseguir ler, murmurou um deles. Clara lançou um olhar que fez todos se calarem. Gabriel, ela disse com gentileza, você pode ler o que quiser deste trecho, tá bem? Sem pressa. Gabriel pegou o papel com as mãos tremendo.
Todos os olhos estavam sobre ele, do jeito que ele mais odiava. Ele respirou fundo e começou. A voz saiu num fiozinho baixo, mas, conforme avançava, algo mudou. Clara percebeu. Ele tinha ritmo, tinha intenção, tinha emoção. Quando terminou, a sala estava em silêncio. E não o silêncio debochado, mas um silêncio impressionado. Clara sentiu um arrepio. Isso foi lindo, Gabriel, ela disse. Você tem um jeito muito especial de dar vida às palavras. Ele corou, surpreso, como se ninguém jamais tivesse reconhecido algo positivo nele. Eu gosto de histórias, admitiu baixinho. Minha mãe lê para mim, a dona Helena. Clara sorriu. Dá para perceber. Você tem talento. A palavra talento caiu sobre Gabriel como se fosse uma língua nova. Uma que ele sempre quis falar, mas ninguém nunca tinha lhe ensinado. Naquele dia, quando Helena foi buscá-lo, Clara se aproximou delicadamente. Posso falar com você um instante? Helena gelou. Ela já conhecia aquele tom. O tom que professores usavam para avisar sobre algum problema, mas dessa vez não era isso. Seu filho é muito especial, Clara disse. Helena quase chorou de alívio. Eu sei, só que às vezes parece que o mundo não enxerga isso. Mas eu vejo, respondeu Clara. Eu vejo muito potencial nele e queria ajudar a desenvolver. Helena colocou a mão no peito, emocionada. Obrigada, professora. Ninguém nunca disse isso. Clara tocou no ombro dela. Ninguém disse porque ninguém parou para olhar, mas eu olhei. Helena respirou fundo, tentando controlar a emoção. Ele sofreu tanto, ela confessou. E mesmo assim, levanta todos os dias querendo fazer amigos. A professora sorriu de forma terna. E ele vai conseguir. Estou aqui para isso. No final da tarde, Clara reuniu a classe. A partir de amanhã, vamos começar um novo projeto, anunciou. Um projeto de histórias. A turma vibrou. E cada um de vocês vai ter a chance de contar uma história própria. Do seu jeito. Os alunos começaram a conversar animados. E a primeira história será contada por Gabriel. Silêncio. Alguns franziram a testa. Outros cochicharam. Gabriel arregalou os olhos desesperado. Professora, eu não... Clara colocou a mão em seu ombro. Eu sei que você consegue. E eu vou te ajudar em cada parte. Helena, que ainda estava ali perto da porta esperando, ouviu tudo e levou a mão à boca, emocionada. Porque ela sabia o quanto aquilo significava. Porque sabia quantas vezes seu filho foi silenciado, apagado, ridicularizado. Mas agora, alguém estava dando espaço, alguém estava dando voz. Gabriel foi para casa com o caderno apertado na mão. Helena o observava no ônibus admirada. Ele escrevia, e apagava, e escrevia de novo. Finalmente ela perguntou, o que está fazendo, meu amor? Gabriel olhou para ela com um brilho diferente nos olhos. A história que a professora Clara pediu. Helena segurou o choro. Sobre o quê? Ele pensou por alguns segundos. Sobre um menino que ninguém acreditava, até que uma pessoa viu ele de verdade. Helena respirou fundo e beijou a testa do filho. Essa é a história mais linda que você podia contar. E ele sorriu, pequeno, mas cheio de esperança. Um sorriso que dizia, talvez, só talvez, eu consiga. Na manhã seguinte, Gabriel chegou ainda mais cedo do que de costume. Clara percebeu quando ele entrou discretamente na sala, segurando o caderno como quem segura o coração com as duas mãos. Quer ensaiar comigo antes da turma chegar? Ela perguntou. Gabriel assentiu rápido, com um misto de ansiedade e entusiasmo. Eles sentaram lado a lado. Clara percebeu que a letra dele era redondinha, cuidadosa. Cada palavra parecia ter sido construída com carinho. Leia para mim, quando estiver pronto, ela disse. Gabriel respirou fundo, muito fundo, e começou.
Era uma vez um menino que achava que não servia para nada. A voz dele tremia, mas era sincera, cheia. Clara fechou os olhos enquanto ouvia. Havia emoção, havia ritmo, havia verdade. Quando ele terminou, ela o encarou com admiração real. Gabriel, isso está lindo. Ele ficou corado. Acha que os outros vão gostar? Clara sorriu. Eles vão sentir. E sentir é muito mais importante do que gostar. O menino apertou o caderno contra o peito, como se tentasse guardar aquela frase dentro dele. Quando o sinal tocou, Gabriel ficou branco. Parecia que as pernas iam desaparecer. Helena tinha passado a manhã inteira nervosa em casa, rezando para que tudo desse certo. Às vezes, ela sentia vontade de ficar escondida atrás da janela da escola só para garantir que ninguém machucaria seu filho de novo. Clara percebeu o desespero crescendo no olhar de Gabriel e se ajoelhou na frente dele. Eu estarei aqui, tá? Do começo ao fim. Ele apenas assentiu, engolindo em seco. A sala foi enchendo. Os cochichos começaram. Ele vai ler mesmo? Vai travar. A Clara só está fazendo média... Clara fingiu que não ouviu, mas ouviu tudo. E anotou mentalmente cada voz para trabalhar com aquela turma depois. Bom dia, turma. Clara começou. Hoje vocês vão ouvir uma história muito especial. A história de alguém que tem mais coragem do que vocês imaginam. O coração de Gabriel parecia tentar sair pela camiseta. Venha, Gabriel. Ele se levantou devagar, passo a passo. Cada movimento parecia pesar toneladas. Quando chegou à frente da sala, suas mãos tremiam tanto que Clara discretamente segurou o papel junto com ele, sem que ninguém percebesse. Quando estiver pronto, ela sussurrou. Gabriel respirou e começou. A primeira frase saiu trêmula, mas saiu. Na segunda, a voz ficou mais firme. Na terceira, ele era outra pessoa. Clara acompanhava apenas com o olhar, orgulhosa. Ele leu com emoção, com expressão, com vida. O menino tímido e silencioso se transformava diante dos olhos de todos. Quando terminou o último parágrafo, ninguém respirou por alguns segundos. Ninguém esperava aquilo. Ninguém imaginou que justamente ele brilharia daquele jeito. Até que uma palma ecoou. Clap, depois outra. Clap. Clap. E então a sala inteira aplaudiu. Gabriel ficou tão surpreso que levou a mão ao peito, sem saber o que fazer. O rosto dele era a mistura perfeita entre espanto e felicidade. Clara sentiu os olhos encherem de lágrimas. Ele conseguiu. Quando o sinal do recreio bateu, Gabriel foi até o pátio. Ainda estava radiante, como se tivesse ganhado um pequeno pedaço do mundo. Mas 3 meninos se aproximaram, os mesmos de sempre. Nossa, virou artista agora? Um disse empurrando o ombro dele. A professora só te escolheu porque tem dó. Outro zombou. Ninguém acha você bom de verdade. O brilho no rosto de Gabriel começou a apagar. Eu só li o que escrevi. O líder debochou. E até que não travou tanto. Todos riram. Gabriel sentiu o corpo encolher, sentiu o chão sumir, sentiu a garganta fechar. Virou para ir embora, mas o líder o segurou pelo braço. Ei, tô falando com você! Foi quando uma voz cortou o ar. Chega, Clara. Furiosa como Gabriel nunca tinha visto. Aqui ninguém encosta nele, ninguém humilha, ninguém diminui. Entenderam? Os meninos congelaram. Se eu ouvir mais uma palavra de deboche vindo de vocês, conversarei com seus responsáveis e com a direção. Os garotos engoliram seco e saíram. Clara se virou para Gabriel, suavizando a expressão. Você está bem? Ele apenas assentiu, mas seus olhos estavam marejados. Eles têm razão, ele sussurrou. A senhora só me escolheu porque eu sou assim. O coração da professora apertou. Não, ela respondeu. Eu escolhi você porque você tem algo que muitos não têm. Verdade.
Ele a encarou, confuso. Acreditar em si mesmo é difícil, mas você fez isso hoje, e isso é enorme. Gabriel respirou fundo. Aos poucos, a vergonha deu lugar a um brilho discreto nos olhos. Naquele dia, Gabriel voltou para casa com um sorriso que Helena não via há muito tempo. Como foi a apresentação? Ela perguntou ansiosa. Gabriel tirou o caderno da mochila e entregou para ela. Aplaudiram, mãe. Helena levou a mão à boca. Aplaudiram? Aplaudiram. E então, algo raro aconteceu. Ele correu para abraçá-la, um abraço forte, daqueles que carregam um mundo inteiro dentro. Helena chorou ali mesmo, porque sabia. Aquele era um marco, um antes e depois. Um primeiro passo para um futuro que ela sonhava todos os dias, mas tinha medo de acreditar que seria possível. Naquela noite, Clara ficou acordada até tarde, revendo o projeto da turma. Uma ideia começou a nascer. Uma ideia ousada. Uma ideia que poderia mudar o destino de Gabriel. Ela abriu um novo documento no computador e começou a escrever. Projeto. Clube de Leitura Expressiva. Apresentação final aberta à comunidade. Objetivo: desenvolver expressão oral, narrativa e autoconfiança dos estudantes. E, ao final, adicionou. Primeiro aluno convidado para a apresentação principal. Gabriel. Clara sorriu para a tela. Ele nasceu para isso, ela disse baixinho. Só precisava de alguém que enxergasse. Ela fechou o notebook e decidiu que faria daquele menino não apenas um bom aluno, mas um protagonista da própria história. Na manhã seguinte, Gabriel chegou à sala e encontrou Clara organizando alguns papéis com o entusiasmo de quem estava planejando algo grande. Posso ajudar? Ele perguntou timidamente. Clara levantou o rosto, sorrindo. Pode sim. Aliás, você é parte essencial disso. Ele arregalou os olhos confuso. Eu? Sim. Clara entregou-lhe uma pasta azul com o título Clube de Leitura Expressiva, Apresentação Final. Gabriel passou os dedos pelas letras impressas como se estivesse tocando algo sagrado. O que é isso? É um projeto novo. Vamos trabalhar leitura, interpretação e expressão com toda a turma. E... Ela o encarou com firmeza. Você será um dos líderes da apresentação final. Um silêncio cheio de emoção encheu o espaço. Líder? Eu? Clara assentiu. Você provou ontem que tem uma luz própria. E eu quero que você mostre isso para mais gente. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Só conseguiu sorrir. Um sorriso tímido, mas cheio de brilho. Nas semanas seguintes, Gabriel se dedicou como nunca. Chegava mais cedo, saía mais tarde, praticava em casa, com Helena como plateia fiel. Filho, isso está lindo, dizia ela em lágrimas sempre que ele terminava uma leitura. Ele começou a ganhar confiança. Clara notou que o tom de voz dele mudava. Ficava mais firme, mais cheio, mais seguro. Sabe por que as pessoas vão gostar de te ouvir, Gabriel? Ela disse num dos ensaios. Porque você sente o que lê, e isso toca. Gabriel sorriu, ainda desconfiado, mas já acreditando um pouco mais em si mesmo. Mas, como sempre, quando alguém começa a brilhar, algumas sombras se incomodam. Um dia, durante o intervalo, os mesmos meninos que tentavam rebaixá-lo antes voltaram. Vai apresentar para a escola inteira agora? Zombou o líder. Deve ser porque ninguém mais quer, né? Outro provocou. A professora deve estar desesperada para arrumar alguém, continuou o terceiro. Gabriel sentiu o peito apertar. A insegurança voltou com força. Helena percebeu mudança no comportamento dele quando chegou em casa. Aconteceu alguma coisa, filho? Ele tentou negar, mas não conseguiu esconder a tristeza. Eles falaram que eu só fui escolhido porque ninguém mais quis. Helena segurou o rosto dele com delicadeza. Gabriel, meu amor, deixa eu te dizer uma coisa. Pessoas vazias nunca vão conseguir entender pessoas cheias de luz. Ele respirou fundo,
tentando absorver aquilo. A professora Clara acredita em você, e eu acredito também. E sabe o mais importante? Ela pousou a mão no coração dele. Você está começando a acreditar. Não deixe ninguém apagar isso. As palavras dela foram uma espécie de abraço invisível que ficou dentro dele pelo resto da noite. A escola estava lotada. Pais, alunos, professores, funcionários. Todos esperando a apresentação do novo projeto da turma de Clara. No backstage, Gabriel tremia. Eu não consigo, ele murmurou com a voz trêmula. Está lotado. Clara colocou as mãos sobre os ombros dele. Gabriel, olha para mim. Ele levantou o rosto devagar. Você treinou, você cresceu, você venceu a si mesmo. Não precisa provar nada, só precisa ser você. Ele respirou fundo. Muito fundo. Helena, sentada na primeira fileira, lutava para não chorar. Ela tinha o celular na mão, mas não sabia se apertava gravar ou se rezava. O auditório se silenciou quando o nome dele foi anunciado. Agora, com vocês, Gabriel. Aplausos suaves preencheram a sala. Gabriel caminhou até o centro do palco. Luz quente, silêncio absoluto. Ele abriu o papel, as mãos tremiam, a voz falharia, ele travaria. Os meninos ririam, alguém zombaria. Clara, lá no fundo, fez um gesto com a mão. Respira. Ele respirou e começou. Às vezes, a gente acha que não tem valor. Acha que não serve. Acha que nunca vai ser bom o bastante. As primeiras frases já pareciam ecoar dentro de cada pessoa no auditório. Gabriel não apenas lia. Ele interpretava. Vivia cada palavra. Mas, às vezes, só precisamos de uma pessoa que diga "você consegue". Quando ele continuou, algo mágico aconteceu. A plateia foi ficando cada vez mais quieta. Pais prenderam o choro. Professores se emocionaram. Alunos, até os mais dispersos, ficaram hipnotizados. Os três garotos que sempre zombaram dele encaravam o palco sem dizer nada. Pela primeira vez, não havia deboche. Havia respeito. Talvez até arrependimento. Quando Gabriel terminou a última linha, o silêncio durou exatamente 2 segundos. E então, o auditório explodiu em aplausos. Aplausos fortes, longos, de pé. Helena desabou em lágrimas. Clara também. Gabriel levou a mão ao peito, como sempre fazia quando ficava emocionado, e sorriu. Um sorriso enorme, orgulhoso, quase incrédulo, mas real. Ao final da apresentação, várias pessoas se aproximaram. Que emocionante! Ele fala com tanta verdade. Nunca vi algo assim. Parabéns! Gabriel ficou sem jeito, mas feliz. Muito feliz. Os 3 meninos chegaram por último, cabisbaixos. O líder respirou fundo. Desculpa, Gabriel, a gente foi idiota. Gabriel não disse nada por alguns segundos. Apenas observou. E então respondeu. Tá tudo bem. Eu também estou aprendendo. Os meninos ficaram surpresos com a maturidade dele. Clara observou de longe, orgulhosa. Na saída, Helena abraçou Gabriel com tanta força que ele quase perdeu o ar. Meu filho, você brilhou. Você iluminou aquele lugar inteiro. Clara se aproximou e colocou a mão no ombro dos dois. Ele tem um dom, ela disse, e eu quero ajudar ele a ir mais longe. Helena engoliu o choro. Obrigada, professora. A senhora mudou a vida dele. Clara sorriu. Ele que mudou a minha. Gabriel olhou para as duas, sorrindo tímido. E naquele momento, enquanto o sol se punha atrás da escola, ele percebeu algo que ninguém tiraria dele nunca mais. Ele acreditava em si mesmo. E quando um coração que sempre foi diminuído finalmente acredita, não existe mais limite. Era apenas o começo. O começo de um futuro onde ele não seria mais o menino que precisava de ajuda, mas sim o menino que inspirava os outros. Se essa história mexeu com você, respire fundo e me diga qual parte mais tocou seu coração.
Seu comentário pode ajudar esse vídeo a alcançar alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. E se você gosta de histórias reais, humanas e emocionantes como essa, segue o canal agora, porque aqui você sempre vai encontrar inspiração, força e esperança para continuar. E não esquece de compartilhar com aquela pessoa que sempre acreditou em você. Isso pode fazer toda a diferença no dia dela.